Salve, salve meus irmãos de fé, eu sou Babatelma e você está no canal Omidarewá, um canal que trata sobre misticismo, ocultismo e religiões de matriz africana. Vem comigo conhecer um pouco desse universo místico e tão cheio de mistérios. Então pessoal, o tema de hoje é Exus e Pombagiras são demônios? Hoje nós vamos tentar entender por que tem essa ligação, essa crença que Exus e Pombagiras são demônios, tem uma ligação com o inferno, são seres diabólicos, ou que as pessoas que são médios dessas entidades vão para o inferno quando morrer. Acompanhe aí, vamos descobrir. Lembrando pessoal, deixe o seu like no vídeo, curta, compartilhe a página, se inscreva no canal, ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho. Se você tem alguma sugestão de algum tema, alguma curiosidade, deixa aí nos seus comentários, vamos ter o prazer de estar gravando um vídeo sobre o seu assunto. Mas então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto propriamente dito. Mas para que a gente entenda da onde surgiu essa ideia que Exus e Pombagiras são demônios, a gente precisa entender algumas coisas antes. Primeiro, se você é cristão, acredita na Bíblia, é evangélico, é óbvio que os Exus e as Pombagiras são demônios, são seres diabólicos, né? E que vão levar todo mundo para o inferno e atrapalham a vida de todo mundo. Se você não é cristão e você é pagão, aí você vai ter uma concepção diferente, porque, segundo a tradição cristã, tudo que não é de Cristo é do diabo, né? É 8 ou 80, ou é de Cristo, é de Deus, ou é do demônio. Nós que somos praticantes de religiões pagãs temos uma outra ideia disso, temos uma outra concepção do que é o bem e o mal, do que é santificado, o que é demoníaco. Então, o primeiro conceito é entender o que é demônio, para a gente poder comparar uma coisa com a outra, né? Demônios, a palavra demônio origina do grego demones, né? Na Grécia Antiga, lá Sócrates, o filósofo Sócrates, já dizia que ele gostava de ter as impressões que o seu demon, né, o seu demones, lhe dava. Porque eles acreditavam que os demones eram como se fossem gênios, seres encantados, seres sagrados, que orientavam as pessoas, que traziam à luz as pessoas. Isso é a concepção grega primordial. Depois isso, obviamente, foi demonizado pela Igreja Católica, assim como outras divindades gregas que eu vou estar explicando aqui no vídeo. Ao analisarmos a Bíblia, nós percebemos que não há uma citação direta a demônios, ou aos nomes de demônios propriamente ditos, né? Há uma passagem bíblica onde Jesus encontra uma pessoa que está pseudo-possuída por um demônio, e ao questionar quem seria aquele demônio, ele refere-se que ele era a legião, ou seja, dá a entender que ele estava possuído por vários demônios. Coisas que a gente vê aí comumente aí nas igrejas neopentecostais, aí, pessoas possuídas pela legião. Mas o fato é que alguns nomes de alguns comandantes constam na Bíblia, como Satanás, né, que vem aí do hebraico, que é o opositor, a gente tem ali Belial, a gente tem Belzebu, que seria o senhor das moscas, né? Então tem toda uma tradução aí desses nomes que seriam comandantes aí da vertente cristã do que seriam demônios, do que seriam divindades do inferno, né? Assim como o diabo, como Lúcifer, também que tem referência nessa crença judaico-cristã. Então, assim, gente, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo que explica Somos Adoradores do Demônio, para entender como surgiu esse processo de demonização das igrejas cristãs na época, e as igrejas neopentecostais reproduzindo isso na atualidade. Então vale a pena assistir o vídeo para pegar todo o contexto, para entender por que demonizaram aí o Exu e a Pombagira. Mas seguindo em frente, Bafomé é uma figura que foi anexada ao culto da Quimbanda, né, dos Exus e das Pombagiras, mas Bafomé não é um demônio, né? Não propriamente dito dentro daquele conceito. Para os cristãos porque qualquer coisa é demoníaco para eles que não seja de Jesus e da Bíblia. Bafomé é uma figura muito emblemática, onde tem várias simbologias, tá? Bafomé representa a sabedoria, representa a luz, tem conceitos herméticos, enfim, tem toda uma explicação para Bafomé. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aí futuro falando só sobre Bafomé. Bafomé foi utilizado dentro da Quimbanda como uma imagem, né, a ser cultuada, e houve um sincretismo ali, onde botaram um nome de um demônio, que é o Belzebu, e a imagem de Bafomé, e cultua-se uma divindade de Quimbanda. Então houve esse tríplice sincretismo. Eu costumo usar ele sempre como exemplo,
Porque nos primórdios da Quimbanda existia uma carência muito grande das imagens, né, de vultos para serem cultuados. Então, uma das principais utilizadas foi a figura de Bafomé. Acredito que, como ele está muito ligado ao ocultismo e magia, não tem problema nenhum em fazer isso, né? Eu falo disso no outro vídeo, inclusive, tá? Mas só a nível de curiosidade, ele serviu, né? Como as igrejas demonizaram ele muito, ele serviu aí de um link para estar demonizando a Quimbanda, o culto a Pombagira e o Exu aí dentro da tradição dos negros. Outro fator que contribuiu para a demonização dos Exus e da Pombagira foi a semelhança que existe entre o culto ao Exu e a Pombagira com uma vertente de magia, que é a Goétia. Na Goétia, rei Salomão criou 72 selos para 72 demônios principais. Existe uma coincidência nos dois cultos, que eu vou botar aqui em mais de algum selo aqui, né, ou de alguns selos vão passando aqui do lado. Esses selos têm uma forma circular e com desenhos, com símbolos presentes neles, o que é muito parecido com os pontos riscados dentro da Quimbanda e da Umbanda também. Esses selos têm praticamente a mesma função, eles são selos de trabalho, são como se fosse a identidade daquela entidade ou a goétia daquele demônio. Então isso contribuiu para que fosse feita uma associação direta em que os Exus e as Pombagiras são demônios, o que na verdade é um grande erro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, a necessidade de ter essas imagens para ter uma representatividade das divindades, dos Exus e das Pombagiras, alguns artistas começaram a fazer essas imagens em gesso, né? E primordialmente em madeira. Elas foram atribuídas, foram sendo criadas conforme a descrição que for dada pelas próprias entidades ou pelo livre imaginação dos artistas. O fato é que as pessoas dizem, mas o Exu e a Pombagira são coisas do demônio porque eu vi a imagem lá e tem pé de bode, ele tem guampa, ele tem esse formato demoníaco aí que parece Bafomé também, que é uma similaridade. A verdade é que tanto o Bafomé quanto os Exus e as Pombagiras tiveram esses pés de bode, essas fisionomias de animais, por causa de uma outra divindade, um deus grego chamado Pan. Pan era o deus da natureza, ele era o deus que tinha relacionado com a fertilidade, com a fecundidade, com o desejo sexual, com a reprodução. Obviamente que os padres lá da Inquisição, quando viram uma divindade ligada a sexo, ligada à reprodução, com fisionomias diabólicas, né, com guampas e pés de bode, atribuíram ele ao demônio. Então isso contribuiu também para a demonização dos Exus da Pombagira, mas ao mesmo tempo a gente entende que as imagens de Exus e Pombagiras que têm essas características como Pan são Exus e Pombagiras que têm as mesmas características também, de fertilidade, de abundância, de pujança, de querer multiplicar, de crescer. São coisas ligadas à natureza, na mesma mitologia aí do Pan e de todos os faunos, né? O deus Pan habitava as florestas, habitava a mata. E Pan, ele era muito territorialista. Então a mitologia dele diz que Pan dava gritos, brados muito altos e as pessoas tinham muito medo. Então Pan, os gritos de Pan, o medo que as pessoas têm de Pan foi o que deu origem à palavra pânico. O pânico, a palavra pânico, entrar em pânico, está relacionada diretamente ao deus grego Pan. É verdade que os Exus e as Pombagiras têm os seus domínios, as suas áreas de atuação em vários lugares da natureza, inclusive nos cemitérios. Existe uma ligação muito grande entre algumas divindades da Quimbanda com o cemitério, com a morte, né, com energias mais densas, mais pesadas. Isso é fato. Agora, isso ser demoníaco e ser diabólico, isso não tem nada a ver. Dentro da Quimbanda existem vertentes ainda que, por incrível que pareçam, acreditam realmente ainda que essas entidades são demoníacas, que têm uma ligação com o demônio. Mas isso, na verdade, foi em decorrência de um processo de demonização da igreja, em que os negros se valiam desse medo que os brancos tinham. Era interessante, em um determinado momento, que os brancos tivessem medo. Então, eles aproveitaram essa demonização da igreja e levaram isso adiante. Isso deu repercussão nas imagens, nos pontos riscados e nos pontos cantados. Então, imagine você um espírito ou uma entidade, como vocês preferirem, que faz uma associação com um demônio. Por exemplo, a Maria Padilha, a mulher do diabo. Poxa, imagina um espírito ter essa luz ou ter esse alcance, ser tão importante a ser associada a ser a mulher do diabo. Então, é uma escala de poder, né? O Exu tem chifre, o Exu tem rabo, o Exu caveira, ele é o diabo. Então, ele está fazendo uma demonstração de poder. Obviamente que isso
tudo por uma questão sincrética, não por uma questão literal, né? Isso é uma questão poética, um sincretismo usado com a questão do demônio, da demonização, isso não tem nada a ver. Mas, que nem eu disse, né, existem pessoas dentro do próprio culto que acabam associando, levando isso literalmente, né? Então tem gente que realmente acha que os Exus e as Pombagiras são demônios, que a Maria Padilha é a mulher dos diabos de verdade, enfim. Mas é por uma questão de falta de conhecimento, se aprofundar e entender a origem disso tudo. Mais uma vez, lembro vocês, veja o processo de demonização aqui nesse vídeo que está aparecendo no link aqui, que somos adoradores do demônio, o nome do vídeo, acompanhe aí, eu explico passo a passo como isso aconteceu, desde lá da Inquisição até o final da Idade Média, Idade Moderna aí. Então, pessoal, para finalizar, deixando óbvio aqui que os Exus e Pombagiras não são demônios, não são diabólicos, não são satânicos, nada disso. Tem seus rituais específicos, oriundos da África, assim como a Umbanda também tem a sua origem africana, tem essa questão de ligação com o espiritismo, tem essa mistura com várias culturas, essa miscelânea de mistura de culturas e de religiões que deram origem a Umbanda e a Quimbanda. Então, em virtude dessas misturas todas é que a gente tem muitas confusões. Claro que o culto ele tem as suas regras, as suas leis, a sua doutrina, a sua teologia própria, apesar de todas as misturas, as influências que a gente tem. O fato é, existem muitas teatralizações, existem muitos terreiros que são mais tétricos, que levam essa teatralidade adiante, né? Demonizando ainda mais os seus Exus e as suas Pombagiras. Mas eu volto a dizer, né? Uma vez perguntaram para mim assim, poxa, mas Exu caveira não é coisa do demônio, uma caveira ali, uma coisa. E eu lembro que, infelizmente, as pessoas não sabem interpretar símbolos. A simbologia do Exu caveira eu acho uma das mais interessantes, uma das mais significativas para o nosso culto, né? Exu caveira nos traz uma informação que é primordial. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é branco, se você é negro, se você é hétero, se você é gay. Quando todos nós morrermos, todos nós vamos nos tornar a mesma coisa, todos nós vamos virar caveiras, todos vamos virar ossos e dos ossos viraremos pó. Essa é a simbologia, isso é simples. O demônio muitas vezes está na cabeça das pessoas. Muita gente me pergunta, mas eles trabalham para o mal, eles trabalham para o bem. Essa é uma visão que para nós depende muito. O bem e o mal são questões de pontos de vista. É óbvio que um machado ele criou muitas facilidades para a vida do homem, logo que ele foi, né, utilizado pela primeira vez para serrar, para cortar lenha. Isso facilitou muito a vida do homem. Então o machado é algo positivo, é algo legal. Mas nada impede que algum psicopata vá lá, pegue o machado e mate alguém. Mas não é porque alguém fez mau uso do machado que o machado se tornou uma coisa demoníaca, uma coisa do mal. Não, o machado é uma ferramenta. E os Exus e as Pombagiras também são ferramentas que nas mãos de pessoas do bem, de pessoas bem instruídas, ajudam muitas e muitas pessoas. Mas é fato, infelizmente, assim como na Quimbanda, na alta magia, em vários outros cultos, existem pessoas mal intencionadas e que usam as coisas para o mal. Mas aí fica a critério de Deus, julgamento de Deus, aí as leis do retorno existem e cada um vai colher aquilo que plantar. Deixo um grande abraço para vocês, obrigado por ter acompanhado o vídeo, se inscrevam no canal, curtam, me sigam nas redes sociais e deixem sugestões aí para os nossos vídeos aí. Um grande abraço, Saravá, Lupandê, que o povo de Exu abençoe todos nós.